Olá, gente, tudo bom? Bom, aqui montando mais uma videoaula, agora sobre máquinas virtuais, né? O pessoal sempre tem muita dificuldade, a princípio, de trabalhar com máquina virtual, né? Então, máquina virtual, o pessoal confunde muito com dual boot, e, teoricamente não tem nada a ver, né? O Dual Boot você escolhe na inicialização qual sistema operacional que você quer carregar e o outro você esquece, né? Você carrega uma vez só um sistema operacional, né? Um por vez, né? No caso da máquina virtual, você não escolhe nada na inicialização e você tem a possibilidade de carregar outros sistemas operacionais com a sua máquina real funcionando. E isso tem uma aplicabilidade hoje em dia muito grande, né? Então você tem desde uma virtualização básica, que é essa que eu tenho aqui, onde você ministra aulas com softwares específicos e você não quer instalar na sua máquina real para não ficar poluindo ela, até virtualização do porte maior, do tipo Hyper-V, ESXi, que algumas empresas fazem, inclusive com aplicabilidade diretamente na computação em nuvem, né? Então, a virtualização é um recurso muito utilizado hoje e que um profissional de TI, não importando basicamente de qual área ele seja, ele tem que dominar, né? Bom, eu vou criar uma máquina virtual aqui, qualquer aqui do Windows 7, do XP. Na verdade você pode ter qualquer um, Linux, tal, né? Lembrando que você tem algumas características que você não pode esquecer, como por exemplo, você pode ter quantas máquinas virtuais você quiser, né? Principalmente para rodar simultaneamente na sua máquina. Você fica preso aonde? No hardware do seu computador, principalmente em relação à memória, né? Porque se você tem 4 GB de memória física, você quer virtualizar 2, 3 máquinas virtuais e coloca 2 GB de memória em cada uma delas e quer carregar essas máquinas virtuais simultaneamente, é impossível, porque ela vai tentar buscar 6 GB de memória aí no caso, e você na verdade só tem 4, né? Então, para você trabalhar com virtualização, uma coisa muito necessária é memória, né? Já que você constrói a configuração da máquina virtual quando você cria, né, aqui a máquina virtual. Existem vários softwares para isso, né? Aqui eu estou usando o VirtualBox, mas você tem um VMware que, na minha opinião, está entre os melhores. Você tem a Microsoft, ela também tem, por exemplo, o Hyper-V, que é uma virtualização nativa do sistema operacional da Microsoft, e isso é muito bom porque você não tem que passar por terceiros para fazer isso, né? Então, enfim, você tem aí algumas possibilidades e características que você não pode esquecer. Bom, eu vou criar aqui uma máquina virtual, eu vou colocar um Windows 7 videoaula. Tá? E aqui você pode observar que você tem várias opções aqui de sistemas operacionais. E aqui, claro, que aqui você está vendo que eu tenho tanto virtualização para 32 como 64 bits. Isso quem manda também é seu hardware, tá? O seu computador ele tem que ser compatível com virtualização de 64 bits. Isso é no setup da máquina. Caso você não apareça aqui os 64 bits, é porque você não tem disponível no seu computador a virtualização 64, certo? Então vou colocar aqui o Windows 7 64. Aqui ele já sai me pedindo a memória, eu vou colocar aqui 1 GB de memória. Aqui o HD virtual que ele está montando, então aqui se você
quer criar um disco agora, se você quer utilizar um disco virtual existente, aqui você iria utilizar principalmente quando você está importando uma máquina virtual para uma outra máquina, um outro local, tá? As extensões VDI, VMDK, VHD, né? As principais são VDI e a VHD, né? Então, a VDI é praticamente uma extensão do VirtualBox, e a VHD é muito utilizada por outros softwares de virtualização, como, por exemplo, o VMware, tá? Aqui é muito legal porque você, mesmo colocando lá 100 GB de virtualização de HD, ele não aloca isso automaticamente, ele vai alocando de acordo com a necessidade, tá? Isso é bem interessante porque HD virtual é muito complicado depois você aumentar essa capacidade. Não é que seja impossível, mas complica muito. Então, se você puder colocar um tamanho maior e colocar o dinamicamente alocado, você vai ter bem menos problemas. Aqui é 25 GB, eu vou deixar, porque na verdade aqui é só uma videoaula, tá? Mas pensa bem nisso aí, tá? Que eventualmente você coloca um tamanho de HD pequeno aqui, porque você não quer gastar espaço, e aí você tem um problema mais tarde em relação a esse HD virtual, tá? Ele criou aqui o meu registro, né? Agora eu vou startar essa minha máquina virtual. Claro que eu vou ter que ter esse arquivo, né, a instalação do sistema operacional que eu estou instalando, seja em ISO ou seja em DVD, por exemplo, né? Então, na hora que eu startar aqui, ele já está me pedindo para eu colocar o boot, né, seja CD ou ISO, enfim, né? No meu caso aqui eu tenho ISO, tá? Então eu vou colocar aqui um Ultimate 64 mesmo e inicio. Esses procedimentos, gente, basicamente são os mesmos, tá? Para qualquer sistema de virtualização, são muito parecidos essa criação, tá? De criar, de você selecionar qual o HD e memória que você quer. O processador, ele automaticamente pega o seu processador. Isso é idêntico para qualquer um, tá? Aqui ele já está me dando um boot, né? Ele já me pediu aqui a questão do boot. E aqui é como se fosse uma formatação de máquina física, tá? Aqui eu vou dar um pause daqui a pouco no vídeo, porque aqui ele vai... aqui são os passos de uma formatação normal, tá? Então aqui eu não estou fazendo nada de diferente, tá? Eu estou colocando aqui para formatar como eu faria numa máquina física, né? É claro que depois de instalado, essa máquina, dependendo da configuração que você colocar na placa de rede, ela vai se comportar como se fosse uma máquina física na sua rede, né? Isso aí seria em um outro momento. Eu vou explicar rapidamente isso depois que essa minha máquina virtual ser finalizada, tá ok? Por hora eu vou dando um pause aqui no vídeo para ela terminar de instalar e daqui a pouco a gente volta. Oi. Voltando aqui na nossa videoaula de máquina virtual, você vê que a minha máquina virtual está finalizando a instalação. Aqui eu coloquei os dados de usuário, senha, aquela coisa toda. Ela está finalizando aqui a instalação, né, do sistema operacional, né? Depois disso, é fundamental o entendimento de como a sua máquina virtual pode trabalhar, tá? Basicamente, ela pode trabalhar de 3 maneiras, né? São as formas mais comuns, né?
ela pode, por padrão, vou vir aqui, ó, botão direito na configuração de rede, ela trabalha como NAT, que é o padrão dela, olha lá, NAT. O que é esse NAT? Ele acessa a internet, por exemplo, mas ele não é acessado via rede, tá? Normalmente ele pega um IP de classe A, 10 ponto alguma coisa, e normalmente como a rede não é nessa faixa de IP, ele não consegue acessar nada via rede, porém sai para a internet. Tá? Se você quer uma máquina virtual só que saia para a internet por algum motivo, mas que não acesse a sua rede local como segurança, essa é a opção. Tá? Eu tenho também a placa em modo bridge. O que é a placa de modo bridge? Ela vai acessar a sua rede local, ou seja, ela vai acessar e vai ser acessada, né, na sua rede local. Ela vai ser como um host como qualquer outro, um host físico qualquer, tá? Então, se você quer usar essa máquina virtual como servidor, como estação, alguma coisa desse tipo, a placa como bridge, né, a forma conectada como bridge é a forma que você tem que colocar. E por fim, a rede interna. A rede interna ela cria como se fosse um switch virtual, tá? Então essa máquina também não vai ser acessada via rede, tá? E a gente faz isso normalmente quando você quer colocar e criar uma rede paralela para testes, né? Então eu tenho 2, 3 máquinas virtuais que podem estar ou não na mesma máquina física e você quer fazer teste. É uma rede separada, né? Então você fica tranquilo porque se você tiver um DHCP, esse DHCP não vai interferir na rede física. Qualquer coisa que você tenha nessa rede interna, ela não vai interferir na sua rede física, tá? Claro que, por exemplo, como bridge, se eu der OK aqui, ele vai pegar, no caso eu tenho um roteador aqui sem fio, soltando IP, você vê que ele já está tentando pegar o IP, né? E automaticamente, olha lá, ó, ele já pegou, né? Vou colocar como rede corporativa aqui, e você vai ver que essa minha máquina virtual, ela já é capaz, por exemplo, de acessar a internet através do meu roteador sem fio, né? Então, olha lá, já pegou a internet, ó. Então essa minha máquina aqui na minha rede, ela já eu posso acessar ela, como ela pode acessar outros computadores que eu tenho na minha rede, né? Então ela é uma máquina física como qualquer outra, tá? Então aqui ele já está terminando de carregar a internet, já carregou a internet na minha máquina virtual, tá ok? Bom, essa aqui era só essa videoaula sobre máquinas virtuais, né? Eu espero que você tenha gostado. Dá um curtir aí no vídeo se você gostou, se inscreva no canal da Wissen, que a gente sempre está colocando outros vídeos interessantes para a disposição de vocês. Falou, obrigado, tchau.